Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para concursos vestibulares Enem aqui do nosso canal. A aula de hoje vai ser dedicada aos problemas gerais de língua portuguesa. O que são esses problemas gerais, gente? Vocês sabem aí, principalmente vocês que estão envolvidos com concursos públicos, que existem uma série de questões das bancas que querem saber justamente se o aluno é capaz de identificar erros contra a norma culta do português. Então, são questões que pedem para você assinalar a alternativa que não contém erros ou a alternativa que contém erros, ok? Ou então, aquelas questões que pedem para vocês preencherem as lacunas com as palavras adequadas, ok? Então, todo esse conjunto de questões, elas exploram pequenos pontos ali da gramática do português que costumam causar muitas dúvidas. E aí, nós agrupamos eles aqui sob o rótulo de problemas gerais de língua culta. Esses problemas têm a ver com o uso de determinadas palavras, com a ortografia correta, a acentuação correta, ok? Então, nós procuramos fazer aqui um elenco para vocês explicar em detalhes cada um deles, para que vocês não tenham mais problemas com esse tipo de questão. Então, vamos começar aí, gente, com um clássico, que é o uso dos porquês, ok? É sabido que em português existem 4 porquês, né? O junto sem acento, o junto com acento, o separado sem acento e o separado com acento. Ok? Então, temos esses 4 usos aí, cada um deles bem específicos. É só uma questão de atenção, viu, pessoal? Então, vamos lá. Quando é que se usa o porquê? Vou marcar aqui, né, com o meu ponteirinho. O porquê separado e sem acento. Esse porquê separado e sem acento, ele é usado quando eu uso no início de uma pergunta. Então, por que a turma está tão quieta hoje? É uma pergunta. E iniciando essa pergunta, você tem o porquê separado e sem acento. Ok? Vou usar também quando ele representar um pronome relativo. E nesse caso, ele pode ser substituído por pelo qual, ou pela qual, ou pelos quais, ou pelas quais. Ok? Então veja aqui, ó. Eis a causa por que vocês tanto lutaram. Por que aqui ficou esse porquê? Repare que eu poderia substituí-lo por pelo qual ou pela qual. Vejam, eis a causa pela qual vocês tanto lutaram. Ok? Então, nesse caso, esse que é um pronome relativo, e aí ele pode ser substituído por um outro relativo equivalente. Certo? E também quando ficar subentendidas as palavras motivo ou razão. Então, ainda não sei bem por que motivo, por que razão errei aquela questão na prova. Ok? Então, é o início da pergunta, é o porquê separado sem acento. Quando for substituído por pelo qual, separado sem acento, ou quando deixar subentendidas as palavras motivo ou razão, ok? Separado e sem acento também. Já o porquê junto sem acento, quando que ele vai ser usado? Ele é usado em posição medial nas respostas, ok? Ou nas respostas. Então, você tem assim, a turma está quieta porque haverá prova. Por que a turma está tão quieta hoje? Porque hoje haverá prova. Então, quando ele está em posição medial, ele pode ter sentido de causa ou explicação. Ele pode estar encabeçando também a sentença, tá, gente? Pode ser porque hoje haverá prova para essa turma. E, nesse caso, iniciando a resposta, ele também é junto e sem acento. Tá? Já o porquê separado e com acento só tem um único uso, que é o no final das perguntas. Por quê, gente? Porque ele se torna tônico. Quando ele está no início da pergunta, ele é átono, e aí não tem acento. Mas quando ele está no final, ele torna-se tônico, e aí monossílabo tônico eu tenho que acentuar. Então, a turma está tão quieta hoje por quê? Ok? Então, coloca aqui o acentinho no porquê separado. E o porquê junto com o acento também só é usado em um caso, quando ele for um substantivo. E nesse caso, gente, ele vai estar sempre precedido por um
determinante, que normalmente é um artigo, tá? Definido ou indefinido. Normalmente os definidos, tá? Mas tendo um determinante na frente, o porquê passa a ser um substantivo e aí vai ser usado junto, ok? E com acento, ok? Então, gente, desses aqui, o que costumam dar um pouquinho mais de dificuldade para os candidatos são os dois primeiros, tá? É o porquê separado sem acento e o junto sem acento. Esses dois aqui eu recomendo uma atenção especial aí para eles, ok? Senão junto e senão separado. Gente, quando é que eu uso um e o outro? Eu vou usar o senão separado quando o sentido for de caso não. Ok? Então, vejam, irei estudar mais um pouco, senão dormir cedo. Ou seja, caso não durma cedo, vou estudar mais um pouco. O senão separado, ele é uma partícula condicional, ele indica condição, por isso que ele é equivalente a caso não. Ok? Então, caso não durma, ou seja, a condição para eu estudar mais um pouco é não dormir. Então, caso não durma, irei estudar. Se não dormir cedo, né, irei estudar. Ok? No caso do se não separado também, o não pode ser suprimido. E aí você vai ter uma condicional afirmativa. É como se eu dissesse, irei estudar um pouco se dormir cedo. Ok? Vejo, então, que tudo bem que o sentido mudou, mas eu continuo tendo uma relação de condição aí. Ok? Já o senão junto, gente, ele vai ser usado em todas as demais situações. Ok? Esse senão aqui, ó, é usado somente com o condicional. Todos os outros vai entrar o senão junto. Esse aí fica o macetinho. Mas quais são os sentidos aqui o senão? Ele pode equivaler a do contrário ou caso contrário. Ou seja, irei estudar mais um pouco. Do contrário, serei reprovado. Caso contrário, serei reprovado. Ok? Então, aqui, na verdade, você vai ter uma relação de consequência. Ok? Aqui é condição, mas aqui é consequência. Tá? Equivalente a quê? O que é uma noite perdida em estudos que não um reforço extra, senão um reforço extra? Ok? Ele pode botar o que tranquilamente aqui que o sentido permanece. E sinônimo de problema. O único problema é que fico com olheiras no dia seguinte. O único senão é que fico com olheiras no dia seguinte. Ok, gente? Então, o truque por senão é quando ele tiver sentido condicional, equivalente a caso não, senão separado. Todas as demais situações, uso o senão junto. Ok? A do verbo haver e a preposição, artigo, pronome, um bocado de coisa, tá, gente? O a é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo haver, ok? E é usado para indicar tempo passado. Não via o meu amigo há muitos anos, ok? Ou sinônimo de ter ou existir. Naquela mesa há muitos doces, tem muitos doces, existem muitos doces. Ok? Esse é o uso do verbo haver. A troca se dá, gente, justamente quando as pessoas usam o a, ok? E essa é uma confusão muito comum, muito grande. Vejam, o a, ele pode ser um artigo definido, pode ser uma preposição, enfim. Então, reparem, o a sem o h, ele vai preceder um substantivo, ok? Ou vai indicar tempo futuro, ou vai preceder um advérbio. Então, vejam, encontrei a amiga da minha mãe. Não vou botar o a do verbo haver aqui, porque está precedendo um substantivo. Fui a Casas Bahia, ok? É a preposição lá, né? E viajei a pé. A troca normalmente se dá, gente, com a indicação de tempo. Quando o tempo é passado, vai o a do verbo haver, como aqui, ó, não via meu amigo há muitos anos. Mas se for tempo futuro, aí vou usar o a sem o h. Tipo, daqui a pouco encontrarei com ele, ok? A cidade fica a 2 horas daqui,
ok? Que aí eu estou indicando uma distância futura, um tempo futuro, ok? Ou seja, vai estar relacionado aí com tempo, beleza? E aí vamos usar esse A aqui, ó. O A do verbo haver é para tempo passado e ter ou existir, ok? Acerca de e cerca de. Gente, como é que a gente usa essas três expressões aí? Ó? O acerca de, tudo junto, o acerca, é sinônimo de a respeito de. Então, discutimos acerca dos investimentos na última reunião, equivale a dizer discutimos a respeito dos investimentos. Então, sinônimo de respeito, a respeito de, usa o acerca de. O acerca de com o verbo haver indica tempo decorrido. Tem que ter a indicação de tempo, gente. Ó, na letra A aqui não tem tempo nenhum. Por isso que vai usar o acerca sem o H e junto. Ok? Então, a humanidade vive em cidades há cerca de 6.000 anos, ou seja, tempo decorrido. E cerca de é uma expressão aproximativa. Veja, cerca de 100 alunos prestaram o Enem esse ano. Ok? E aí não tem o A nem o H, ok? Vai ser a expressão cerca de, ok? Um pouco mais de, é uma expressão aproximativa, uma quantidade aproximada, certo? Ao invés de, ok, gente? Aí uma diferença bem sutilzinha, tá? E às vezes os alunos ficam em maus lençóis aí com esse uso. Tá? Por quê? Porque o em vez de, ele pode ser usado nas duas situações. Ok, gente? Mas ao invés, não. Ao invés, só posso usar em uma única situação. Então, se é uma redação, a dica é você usar o em vez de sempre, porque aí você não vai errar. Mas, se é uma questão que você tem que apontar o problema, muitas vezes, como a diferença é sutil, a gente não consegue perceber onde é que está o problema. Ok? Mas vamos lá. Em vez de é sinônimo de em lugar de e é usado para indicar a substituição de uma coisa por outra. Então, veja, preferimos ir ao shopping em vez de jogar bola. Ou seja, foi ao shopping, foi preferido do que jogar bola. Eu troquei jogar bola por ir ao shopping. Então, substituição em lugar de usa o em vez de. É como se fosse preferimos ir ao shopping em lugar de irmos jogar bola. Já ao invés de indica o contrário e é usado para indicar a oposição. Veja, deveria ficar calado ao invés de falar tanto. Aí veja, calar, falar, relações de oposição. Você não preferiu uma coisa ou outra, substituiu uma coisa por outra. Se a frase fosse aqui, preferimos ir ao shopping ao invés de irmos jogar bola, ela estaria errada do ponto de vista da norma culta, porque ao invés tem que usar com coisas contrárias, e ir ao shopping não é o contrário de jogar bola. Ok? Agora, o em vez de poderia ser usado aqui. Eu poderia ter deveria ficar calado em vez de falar tanto. Não estaria errado. Ok? Então, atenção para isso. O em vez de tem esse uso e esse uso aqui. Mas o ao invés só pode ser usado no sentido de ao contrário. Ao encontro de encontro a. Ok, gente? Outra coisa bem sutilzinha também, que os alunos custam a reconhecer quando ela está errada, quando ela está presente, gerando erro, melhor dizendo. Ao encontro de possui sentido positivo, gente, de concordância com a ideia de alguém. Então, vejam, a proposta do gerente foi ao encontro do que desejava o diretor, ou seja, concordou com o que o diretor quer, ok? Pode também indicar ir em direção a algo. O rapaz correu ao encontro de sua namorada, mas correu, ele quis ir ao encontro, ok? Ele foi bom para ele ir ao encontro, por isso que o sentido positivo aqui. Mas o de encontro a tem valor negativo. Ele indica justamente o oposto, ele é uma discordância. O resultado ruim do exame foi de encontro aos desejos do paciente. O paciente queria ficar curado, o resultado do exame foi ruim e isso foi de encontro aos desejos do paciente.
ou ir contra algo. O atleta caiu e foi de encontro ao chão. Claro que aqui ele não quis ir de encontro ao chão, né? Da mesma forma que o rapaz aqui não quis ir ao encontro da namorada, né? Então aqui ele não quis cair, mas aqui ele quis encontrar a namorada. Por isso que o ao encontro de tem sentido positivo e o de encontro a tem sentido negativo, certo? Onde aonde, gente? Facinho agora, hein? Agora aqui não tem muito o que errar. Onde só pode ser usado quando o seu antecedente for vulgar. E essa é uma atenção que a gente vai ver, tem que prestar, e vamos ver também depois quando estudarmos os pronomes relativos. Você não pode construir uma frase com o onde indicando tempo. Você não pode falar assim, eu era feliz na minha infância, onde eu tinha tempo para brincar. Essa frase está errada, porque infância indica tempo. Tá? E você não pode usar o onde quando a sua referência não for lugar. Ok? Agora, mesmo quando você queira indicar lugar, você tem que prestar atenção no verbo que está sendo usado. Se ele for um verbo estático, ou seja, verbo que indica permanência no mesmo lugar, você vai usar o onde. Veja, não sabemos onde está o livro. A nossa casa antiga fica onde sempre esteve. Ok? Então, repare que o verbo estar e o verbo ficar indicam permanência no mesmo lugar. E, nesse caso, eu vou usar o onde. Já o aonde, eu vou usar com verbos que indicam movimento ou mudança de lugar. Esse verbo, gente, na esmagadora maioria dos casos, é o verbo ir. Ok? Pode ser o verbo vir também, tá? Que são os que indicam movimento e regem a preposição a. Então, não sabemos aonde vai toda essa gente. Como vai indica movimento e rege o a, eu vou usar o aonde. Ok? Então, isso é que você tem que prestar atenção. Se indica lugar em primeiro lugar e se o verbo indica estático ou dinâmico, se indica permanência ou movimento. Se indica movimento e rege o a, usa o aonde. Ok? Repare, então, que o aonde tem menos contextos de uso. Tá, gente? E aí é a dica para você ver se ele vai ser usado adequadamente. Mal com L, mal com U, gente. Distinção facinha também. Mal com U é um adjetivo contrário de bom. Então, ele foi mau árbitro, mau juiz e mau gestor. Repare que eu poderia colocar bom aqui e a frase ficaria correta. Ele foi um bom árbitro, bom juiz e bom gestor. Já mal com L é um advérbio, ok? Referindo-se a verbo sendo antônimo de bem. O time inteiro jogou muito mal. Repare que o truque é trocar por bom. Aqui pode ficar o time inteiro jogou muito bom? Não, fica errado. Agora, o bem encaixa. Onde o bem encaixa, vai entrar mal com L. Onde encaixa o bom, vai entrar mal com U. Certo? Mas, conjunção coordenativa adversativa é sinônimo de todavia, entretanto, porém e por aí vai. Fazia frio naquela manhã, mas ele insistia em não vestir casaco. Repare que ele vai estar unindo duas orações, viu, gente? Esse contexto também é importante. Já o mais, ele é um advérbio de intensidade, é antônimo de menos. Vou embora agora, mais cerveja na barriga e vou ficar bêbado. Repare que esse mais aqui não está unindo orações e está se referindo a um substantivo, ok? E poderia ser substituído pelo menos também, tá? Então, esse mais aqui, gente, o erro mais frequente é usá-lo no lugar do mas, ok? O mas dificilmente é usado no lugar do mais. O mais, esse aqui primeiro, dificilmente é usado no lugar desse aqui, segundo. Mas o segundo é muito usado no primeiro. É só prestar atenção. Estou unindo orações? Não. Tem sentido de porém? Também não? Aí vai esse mais aqui. Estou unindo orações e tem sentido de porém? Usa esse mais aqui. É um contexto mais restritivo de uso, por isso mais fácil de ser memorizado. Fica com uma dica para vocês aí. A fim de e a fim, que pode ser com de ou não, também tem um uso bem específico, gente. O a fim de indica finalidade, objetivo. É uma preposição
final. Pode ser também uma conjunção final, como fosse o a fim de que, certo? Então, preparou-se para a prova a fim de conseguir a aprovação, a fim de que conseguisse a aprovação. Indicou finalidade, separado. E esse a fim de aqui, ó, ele indica afinidade ou vontade. Estava afim com as ideias expostas, ou seja, estava concordando com elas, tinha afinidade com elas. E todos estavam a fim de se divertir, ou seja, estavam com vontade de se divertir. Ok? Aí eu vou usar o afim junto. Através de e por meio de, aí já é bem mais destacada a diferença, tá, gente? O através de tem que ser usado quando você indica que está atravessando, passando por entre algo. Enxergou a cidade através do vidro do carro. Ok? Ou seja, atravessou, passou. Já o por meio de dá uma ideia de instrumento que está sendo usado. Conheci minha namorada por meio de amigos. Aqui não caberia usar o através, porque o através dá esse sentido de atravessar, passar por entre algo. E aí, esse que seria o erro. Conheci minha namorada através de amigos. Muita gente fala assim, gente, usando o através. E as questões exploram isso, porque é considerado um erro contra a norma culta. Tá? Então, o erro frequente aqui é usar o através ao invés do por meio de. Ok? E só posso usar o através nesse sentido aqui. Ó. Beleza? E nada a ver com nada a ver. Vou logo de cara dizendo, esse nada a ver aqui não tem nada a ver. Não tem uso para ele. Ok? A expressão correta é essa aqui. Ó. Certo? Nada a ver. Separado. Ok? Que indica uma negação, uma coisa que não está relacionada, que não corresponde, não diz respeito. Tá legal? E normalmente é usada com uma negação ó, na frente. Ok? Então, esse é o uso. Esse aqui você esquece, porque não tem uso para ele. Ok? Tem, obviamente, você pode construir uma frase com o nada a ver com H, mas é tão pouco frequente que dá para memorizar que a expressão é essa daqui. Ok? Por isso, com certeza, de repente, a gente só são grafadas separadamente. Não há nenhuma situação em que elas são escritas juntas. Ok, gente? A junção delas se dá na língua falada, mas na escrita não existe essa possibilidade. Então, ó, caí da escada, por isso não fui jogar bola. Faremos uma boa prova, com certeza. A chuva começou a cair de repente e a gente gosta mesmo de show de bola. Claro que existe o agente, né? Como se fosse agente secreto, agente da passiva, mas não são usos que são trocados pelo agente, ok? Separado, tá? Com o agente pronome, vamos dizer. Tudo bem? Então, nesse caso, só se escreve separado. Demais e demais. Demais, junto, advérbio de intensidade, sinônimo de em excesso, em exagero, excessivamente, ok? Como lá, estou cheia, comi demais. Você se preocupa demais, já é tarde demais. Sempre algo que está além da conta, demasiado, exagerado, demais junto. Já o demais separado é o oposto do de menos. Ok? Então, olha lá. Não acho que seja nada de menos, não acho que seja nada de mais. Ok? Comprei comida de mais, comprei comida de menos. Ok? Então, só está indicando quantidade. Tá? Ele deu dinheiro demais. Ou seja, esse demais aqui, nesses dois usos aqui, ó, ele também pode ser substituído pelo a mais. Comprei comida a mais. Ele deu dinheiro a mais, ok? Ou a menos. Então, fica mais fácil também para se destacar, tá ok? Mas nesses dois usos finais aqui, ó, certo? E para finalizar, tampouco, que é um advérbio, que é sinônimo de nem sequer, muito menos, ok? Se escreve assim, ó, tampouco. E o tampouco é
o sinônimo de muito pouco. Então, se eu não consigo resolver este problema, você também não. Sequer você. Ok? Ó, também não. Não quero me chatear com a sua irmã. Você também não. Sequer você também não. Ok? Meu filho é muito saudável. Não bebe e também não fuma. Então, tampouco. Sinônimo de também não, ó, se escreve lá com M. E o tampouco é o muito pouco. É um grau comparativo de igualdade. Às vezes, para ajudar os outros, é preciso muito pouco, tão pouco. Você estudou muito pouco, estudou tão pouco. Tenho tão pouca vontade, tenho muito pouca vontade. Então, podendo entrar o muito pouco, usa esse tão pouco aqui. E assim, pessoal, encerramos essa aula sobre as principais dúvidas, os principais problemas de norma culta do português. Esse tipo de conhecimento é importante para a redação, para que você redija corretamente conforme as regras da língua culta escrita, mas fundamentalmente ele é importante para um tipo de questão muito frequente nos concursos, que é o de identificar frases, né, opções que tenham problemas de norma culta ou que não tenham problemas de norma culta, ok? E elas são exploradas muito ali. Então a gente espera que essas aulas aqui tenham sido úteis para vocês nesse ponto. E caso tenha ficado alguma dúvida, não deixem de entrar em contato com a gente, ok? Eu espero vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá!